A situação do Ryan é uma situação complicada. Complicada. O jogador e o staff querem ir. Querem ir. A proposta é muito tentadora. É uma proposta, assim, de... Sabe? Enorme. Enorme. 5 anos e meio de contrato. Ele ainda tem 30%, na verdade 20% a família e 10% os empresários. É muito dinheiro em cima da mesa, cara. É muito dinheiro. Sabe? E ele é um menino que precisa, claro. Ele tá ganhando um puta salário hoje no Vasco, tá? Já tá entre os jogadores mais bem remunerados do Vasco. Mas nada que seja próximo do que ele pode ganhar. Ganhar aí uns 6, 7 milhões por mês, pega bem pra caramba, né? É mais ou menos por aí. É negócio de milhões de libras por ano que ofereceram a ele, para ele ter minutagem, para ele jogar. Só que, é claro, tem que combinar com o Vasco. E o Ryan é diferente do Verratti. O Ryan, o Vasco não tá naquela, não. Se a proposta for boa e ele quiser ir, ele vai. Não, aí tem que pagar o Vasco. E como o Vasco tem 70%, o Vasco quer ganhar o dinheiro limpo. Não quer negócio de metas, botar meta para frente, pagar em 3 vezes sem juros, fazer carnê. O Vasco é grana. Grana, grana, grana. Hoje, honestamente, se alguém me perguntar o que você acha que vai acontecer, eu vou responder honestamente, não sei. Não sei. Porque o jogador quer, os empresários querem, a família quer, o Vasco está relutante, profissionalmente pensando que é a grana. Eu acho que se o Bournemouth chegar e disser assim, então tá, eu dou os 50 milhões, vende. Mas se ficar nessa de não, eu dou 30, depois dou mais um pouquinho, puxa para cá, puxa para lá, eu acho que o Vasco vai dizer não, mas ao mesmo tempo, para não desagradar o jogador, vai dizer não numa de, cara, fica tranquilo, vai melhorar aqui até o meio do ano, vai melhorar, joga uma temporada aqui, porque o que acontece, Emerson? A gente discutiu isso ontem no Sextou. É o medo, cara, igual o David, velho, de não pintar uma oportunidade, de se machucar, apesar de que ele pode se machucar andando em casa, né, descendo a escada. Lembra o Thales Magno lá, tava no auge, aí no carnaval lá, pisou um negócio lá, se arrebentou todo, a partir dali nunca mais jogou. Então tem esse imponderável que quebra muito. Mas hoje, o que eu posso dizer é o seguinte, o Ryan provavelmente vai para o jogo amanhã. Vai estar amanhã no banco. Vai ser uma opção, tem contrato, mas que é uma situação calça justa, né, Emerson? Sem dúvida, Flávio. Eu até... eu também estou nessa dúvida também de não sei o que vai ser o destino do Ryan. Eu até recebi uma mensagem hoje de um amigo vascaíno que está em Portugal e o filho dele joga futsal lá, o Flávio, tem o seu xará, inclusive. Ele até estava conversando comigo, ele, cara, é impressionante como aqui em Portugal, ele chama até, no final, as crianças, né, ele fala, os miúdos não. Agora, tudo que é coisa do Vasco, ele vê o camisa do Vasco, Ryan, já está sendo falado em Portugal o nome dele, assim. Então, talvez, logicamente que a gente entende, mais uma vez, entendo o lado do jogador, entendo o staff dele, e é uma proposta tentadora. Para mim, é o time certo, mas eu acho que não é o momento certo para o Ryan e para o Bournemouth. Talvez no meio do ano seria até melhor, porque você começaria uma temporada. Eu entendo também, o torcedor do Vasco, ele tinha que ir para um time maior, só que para um time maior, ele vai ter que escalar algumas percalços, porque até você chegar num time grande, com toda certeza o time grande tem grandes jogadores, e até você conquistar uma vaga titular, pode ser que você seja emprestado para outros times, como se fosse o Bournemouth, por exemplo. Ao mesmo tempo, e é o que eu falei, eu acho que ele está vivendo um momento especial demais, Flávio. E olha que o Campeonato Carioca nem é esse parâmetro para muita coisa, mas eu tenho certeza que no Campeonato Carioca ele vai levar nas costas esse campeonato, vai fazer muito mais gols do que já fez. Então, você já fez 2 na estreia, acho que tem tudo, por exemplo, se entrar amanhã, fazer novos gols, enfim, é uma competição que ele pode brilhar ainda mais. Tem uma convocação pela frente, tem uma Copa do Mundo aí, que eu não sei se ele vai ser convocado ou não, mas tá chamando atenção, ídolos nacionais como Romário, Ronaldo, já estou começando a falar sobre o Ryan. Então eu acho que o momento é de entender o seguinte, lógico que pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, mas eu acho que o momento dele está sendo tão especial no Vasco que eu não sei se seria o certo agora, porque não pela questão dos números, pelas cifras, muito pelo contrário, se for apenas pensar racionalmente pelas cifras, tem que ir embora mesmo, mas eu acho que, e as pessoas estão conversando muito com ele, com o staff,
calma, segura a onda, você ainda tem muito espaço, ainda tem muito mercado ainda. Dá para segurar pelo menos mais 6 meses. E eu acho que seria importante para ele e para o Vasco. E ter essa referência, ainda mais depois da saída do Verratti. Que eu acho que agora o Ryan vai ter todo o foco em cima dele em relação a gols, em relação à marcação, em relação à publicidade, em relação a tudo. Acho que é um jogador que pode... E aí o Vasco tem que começar a trabalhar junto com o staff, o que fez o Santos lá atrás com o Neymar. Porque o que fez o Santos com o Neymar para segurar o Neymar um pouco mais de tempo? Conversou com o mercado publicitário. Olha só, eu não tenho condições de pagar o que ele vai receber lá fora, mas se vocês fizerem aqui 2, 3 contratos com o Ryan aqui para poder colocar ele na mídia, para poder sustentar uma marca, enfim, dá para poder fazer isso com um a mais, sabe? Por fora. Por que não? O Vasco pode trabalhar no mercado publicitário, empresas que possam patrocinar diretamente apenas o Ryan, sabe? E ter essa questão salarial ser um pouco mais diminuída, né? E tem outra coisa também, né? O Vasco está em negociação aí bem avançada na questão da SAF. É algo que também, para quem chega, talvez perderam. Claro que você já chega metendo um dinheiro bonito no bolso, mas você perde muito em competitividade, né? Você perder em competitividade com um planejamento que me parece claro, ano de eleição, gente. Todo ano de eleição há muita importância de que os projetos sejam alcançados. E eu diria que hoje o principal projeto é ganhar um título. Porque as outras coisas, bem ou mal, estão andando. RJ, o potencial construtivo está encrespado, mas vai ter coisa aí de tentativa de melhorar isso. Você tem a Nike, você tem patrocínio Master que está para breve também. Enfim, né, você está conseguindo clarear um pouquinho. Mas se a bola não entrar na casinha, amigo, então você, para ter a bola entrando na casinha, você precisa ter jogador como o Ryan. De repente, vale a pena você investir aqui, Ryan, vou te dar, porque o Ryan hoje já ganha um puta salário, cara. O Ryan hoje deve ganhar quase igual o Verratti, se não mais. Para a idade que ele tem, cara, 19 anos de idade, é um baita de um salário, é um negócio fantástico e meritório pelo que ele vem fazendo, pelo talento que ele tem. Agora, também a gente tem que pensar com a cabeça do jogador, cara. A profissão é curta, a carreira é curta. O cara vai para a Europa, ele quer brilhar lá. Ele deve conversar, e o Coutinho falou isso, que o Ryan conversa com ele, quais são as dicas, o que eu faço, como é que eu brilho na Europa, como é que eu sou, entendeu? Então tem um pouco disso. Agora, eu hoje fico muito mais frustrado quando você pensa assim, porra, você tá chateado porque o Verratti foi embora? Cara, eu não fico chateado pelo Verratti ir embora, mas eu nos meus sonhos, eu sonho assim, pô, o Vasco ter 2 times. Sabe aquela coisa assim de caramba, se sair o Brenner, entra o Verratti, se sair o Ryan, pô, o John Arias está no banco, sabe aquela coisa? Você começa a sonhar com um monte de jogador bom pra cacete. Porra, o Barros está jogando pra bom, mas vai entrar o Douglas Luiz. Porra, não tem problema, é o mesmo time, sabe? Isso. É você olhar pra lateral direita, pô, não joga o Paulo Henrique, vai jogar o Puma. Pô, maneiro, seguraço. Seguro, é hoje o Cuesta e o Saldívia. Porra, legal, cara, sabe? A gente tá aqui incomodado com o goleiro. Pô, a gente precisa de um goleiro reserva, porque então não fica legal, sabe? Não tá bacana, assim, a gente perder esse tipo... E ainda mais o Ryan, cara. Agora, a gente tem que pensar, gente, mais uma vez, eu fiz um acordo essa semana. Nós não somos nada nessa cobrança. Ninguém vive a vida dos caras. Não vem com essa resenha de, é mercenário, não tá valendo porque o Vasco... Não tem ninguém que tenha feito mais do que esse rapaz. O staff dele, cara, tem sido muito brabo em termos de relacionamento, em termos de ponta firme. Já podiam ter ido embora do Vasco há muito tempo. Então aí, segurando aquela bronca lá dos caras lá no carro, lá pro Ryan, já podia ter ralado o peito ali naquela hora. E não, tá aí. Então hoje, deixa eles tomarem a decisão. Se eles tiverem que ir pro Bournemouth, aplaude, fica triste porque ele tá indo embora... E vamos que vamos, cara. Não dá pra gente ficar nessa bobeira. E tem um detalhe, Flávio, porque na coletiva depois do jogo, o Fernando Diniz falou o seguinte, pô, o Vasco não tem condições de contratar um jogador do tamanho do Ryan, do mesmo nível do Ryan. E eu acho que, e aí é o que eu bato na tecla, eu já falei isso inclusive no pré-jogo, mandar um abraço pro Jurandir Vidal, que tá aqui também na escuta, que o Vasco hoje, na sua base, no Sub-20, tem bons jogadores, tem jogadores promissores, mas nenhum com
perspectiva do tamanho do Ryan, perspectiva, por exemplo, de seleção brasileira. Eu não digo nem de ser craque, eu acho que jogadores, para você chegar assim, pô, esse garoto aqui, se fizer bem no Vasco, ele vai ser jogador de seleção brasileira. Eu não vejo hoje jogadores, eu acho que vejo jogadores, por exemplo, como Bruno Lopes, o próprio Diego Minetti, o Zuccarello, o Loss, são jogadores que podem ajudar o time profissional do Vasco, isso sem dúvida, mas não vejo ainda neles jogadores que, assim, cara, esse jogador aqui, você pode vislumbrar lá na frente uma questão de seleção brasileira, o que no Ryan a gente sempre viu isso. O próprio GB, que também era um jogador que é na mesma categoria do Ryan em relação à idade, jogadores que cresceram juntos ali, você via que havia diferença, tanto que eu teve uma vez que eu discuti com o Jean Faísca uma vez numa live aqui falando sobre isso. O Jean falou, eu vejo muito mais possibilidade de GB. Eu falei, ô Jean, calma aí, segura a onda aí que não é assim não, cara. Ryan é um monstro, cara, e a gente debatendo, logicamente com todo respeito, cara, e carinho que a gente tem um pelo outro. Mas o que eu não vejo hoje na base, eu vejo mais lá embaixo. Então, para isso, a captação na base seria importante. Eu tô vendo, por exemplo, o Ibrachina de novo chegar a uma fase principal da Copinha. É um trabalho que é feito por empresários. Venceu hoje, vai pegar o Palmeiras agora, acho que nas quartas de final da Copinha. Então, você tem que começar a olhar a base como possibilidade de ter novos Ryans. Eu não sei se dá para, por exemplo, vislumbrar nos jogadores atuais, mas dá para você captar em outros times, cara. Dá para você buscar em outros valores, com um jogador que veio com 16, 17 anos para chegar ali para um time sub-17, já para um time sub-20. Então essa captação na base precisa começar a voltar a ser feita, porque o Vasco, pelo menos, está melhorando a questão até mesmo de estrutura para os moleques, né? Já tem um CT para a base, então assim, tem coisas acontecendo e por isso a gente parabeniza inclusive a diretoria, mas esse olhar para a base poderia ser um olhar um pouco mais de garimpo, vamos dizer assim, de qualidade para ter no time profissional e quem sabe até vendas milionárias como vai ser a do Ryan. E eu acho assim que esse dinheiro, se entrar o dinheiro do Ryan, vai entrar, eu priorizo parte desse dinheiro para fazer os 2 centros de treinamento do Vasco, porque você vai criar outros Ryans, vai mudar o Vasco de nível, sabe? Você tem um baita de um CT profissional, muito mais amplo, muito mais capacitado, e um baita de um CT de base, você vai atrair moleque de tudo quanto é lugar do mundo, cara. Porque o Vasco é um clube que normalmente dá oportunidade à base. Então, quem é garoto, quem quer crescer, vai, cara. Você busca novos mercados, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. O Ryan, talvez, como fez o rival com o Vinícius Júnior. O dinheiro do Vinícius Júnior foi para criar uma estrutura absurda e outros Vinícius Júnior vieram. Então, você tem condição de ganhar dinheiro e acho que se a coisa acontecer, precisa ser bem aplicada. Mas aí que está a questão da segurança que eu tenho pelo fato do Pedrinho ter sido um ex-jogador de base do Vasco. Ele sabe dessa importância. Ele sabe o quão importante é você dar estrutura para os jogadores. Então, vamos esperar. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.